Bom dia de novo, bom dia pessoal. Mais um sábado aqui a gente junto, né? E no âmbito do curso de especialização em docência do ensino superior do CFP-UFCG, a gente hoje vai tratar sobre o ensino baseado em projetos e como a gente usa a pesquisa como estratégia de aprendizado. Esse é um tema super sensível, né? Porque hoje nós temos uma realidade de ensino que está precisando se colocar no sentido de ser mais do que nunca reconhecida como legítima, útil, né? A gente tem muitos questionamentos hoje a respeito do poder da educação como mecanismo transformador no país que a gente vive, porque lá fora está muito claro, né? Então, a reinvenção dos métodos de educação vem sendo uma discussão antiga. Nós estamos um pouquinho atrasados, é verdade. Mas, por exemplo, nessa nossa turma aqui, nós já percebemos uma inclinação de vocês no âmbito das pesquisas, dos projetos que vocês querem desenvolver, né, como produto da pós-graduação de vocês. A gente já percebe que vocês falam muito sobre uma coisa que a gente chama de metodologia ativa. Metodologia ativa, pessoal, virou uma oba-oba, né? Essa coisa de, vou usar metodologias ativas de ensino-aprendizado. Virou uma coisa assim, tá na moda, vamos fazer. Eu tenho contato com a prática de metodologias ativas há um pouquinho de tempo, né? É a minha rotina na sala de aula. E às vezes eu me coloco num movimento questionador em relação a como está sendo feito. Então, falar sobre ensino baseado em projetos e ainda falar sobre como a pesquisa pode ser uma estratégia de aprendizado eficiente, para mim, é colocar a metodologia ativa na discussão. Como fazer, né? Como fazer bem feito, de forma a não tirar dela o grande impacto positivo e não manchar, não macular a imagem das metodologias ativas, que é uma coisa que acontece muito hoje. A gente vê muita gente passando no seminário de qualquer jeito, né? Passa um texto para o aluno ler e depois apresenta de qualquer jeito, e as metodologias ativas, elas não funcionam dessa forma. Quando a gente fala de metodologias ativas de aprendizado, a gente está falando de uma estratégia estruturada, organizada, né? Para que o aluno ele se sinta seguro e ele seja direcionado à aquisição de conhecimento. Se eu simplesmente não programo e saio jogando conteúdo, eu não estou fazendo nada, minha gente. Eu não estou fazendo metodologia ativa, não. Tá? Todas as estratégias ativas de aprendizagem, elas são mediadas por muita organização, por muito planejamento, né, por muita estratégia prévia, né, teste. Então, tem projetos que a gente resolve levar para algumas instituições de ensino que a gente precisa testar primeiro, para ver se funcionam com algum grupo. Então, eu trago para vocês hoje essa discussão. E por que é que vocês devem estar se perguntando assim, Juliana, você vai falar em ensino baseado em projeto. Mas o ensino baseado em projeto, ele não se limita somente à pesquisa, verdade. Ensino baseado em projeto, ele não está limitado a projetos de pesquisa, né? Você pode praticar o ensino baseado em projetos com a extensão, com os projetos de pesquisa, com os projetos de intervenção, né? Dependendo de qual é o mote do seu objetivo, qual que é o seu objetivo, você vai fazer o desenho dessa instrução, desse desenvolvimento de habilidades e competências, né? Nós estamos praticando educação. E a gente tem que parar para pensar que, às vezes, a gente questiona por que nós temos tanta discussão em relação a verdades científicas, a constatações científicas, né, aqui no Brasil. É um momento de reflexão muito forte para a gente, que está nesse dia a dia de docente. O que a gente não está fazendo? Né? Em que a gente está falhando ou em que falharam conosco? Porque nós somos uma geração e, obviamente, nós recebemos toda uma carga histórica de um ensino praticado de uma determinada forma. A nossa geração é uma geração que tem uma característica muito forte do uso das mídias, né? Nós não somos nativos digitais, mas nós já usamos mídia e nossos alunos, então, nem se fala. Hoje, as pessoas elas começam a misturar, como o Antunes falou na live passada, elas começam a misturar senso comum com o que se coloca como ciência. E por que acontece essa confusão?
Porque nós somos educados num modelo que não institui o raciocínio científico como uma coisa natural. Na verdade, a gente meio que bloqueia, né? Nós fazemos aquela educação meio prescritiva, em que o aluno ele precisa desenvolver habilidades por repetição, né? Sem entender, às vezes, alienado da finalidade dessa atividade. E isso é diametralmente oposto a praticar ciência. Quando a gente está falando sobre ciência, a gente está falando de tentar compreender qual é a justificativa de tentar resolver um problema, qual é o problema que eu preciso resolver, como vou resolver, que recursos eu preciso. Então, quando a gente fala de aprendizado, empregando a ciência, né, como motor para isso, a gente está falando de um nível de compreensão, de aprendizado, de complexidade, de captação de informação muito mais amplo. A gente não vai só citar, a gente não vai só descrever, a gente vai para análise e criação. Então, a complexidade da construção desse conhecimento é ainda maior, né? Então, a gente pode, inclusive, dizer que quando a gente trabalha esse tipo de perspectiva na educação, a gente está criando um conhecimento, está fomentando um conhecimento junto com os estudantes muito mais vigoroso, né? E a gente está atribuindo a ele também algumas habilidades e competências que nessa educação muito prescritiva a gente não tem. Tá? Eu não estou falando de ensino fundamental, viu, gente? Aqui a gente está falando de uma especialização de docência do ensino superior. A gente sabe que tem falhas no ensino fundamental. A gente sabe quais são, qual é a construção histórica de tudo isso e qual é a situação que a gente vive hoje. Nós estamos falando da intervenção de pós-graduandos, que são vocês, e daqui a um tempo estarão nesse mercado já como pós-graduados. Qual é a intervenção que vocês podem fazer, trazendo novas perspectivas a essa educação de ensino superior? Então, se a gente for fazer, a gente remonta um pouquinho o processo histórico dessa educação no ensino superior, tentando trazer novos ares, trazer uma nova visão, assim, de formação um pouco mais coesa, um pouco mais fortalecida no sentido da argumentação, né, que realmente proporciona ao indivíduo que ele saia desse ambiente da universidade com aquela ideia de aprender a aprender permanentemente, né? Se questionar e se responder e usar os mecanismos corretos, né? Se a gente for parar para pensar nas DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais, para cada curso a gente vai ter DCN, né? E as DCNs vêm no movimento desde mais ou menos 2004 de se reconfigurarem. E a gente está percebendo, primeiro pela área de saúde, que maciçamente elas estão incluindo a requisição lá de que sejam praticadas estratégias de ensino que transfiram a autonomia do aprendizado para o estudante, né? A gente sai daquela perspectiva do professor falando e o estudante ouvindo, né? Aquela transmissão meio que só do professor para o aluno. A gente muda essa perspectiva, a DCN traz isso para a política educacional. Então, hoje a gente tem cursos de graduação onde no documento máximo dele está escrito que é preconizada a aquisição de conhecimento mediado por metodologias que visualizem a autonomia no centro do processo, a autonomia do estudante, né? Trazer autonomia para o estudante significa que eu tenho que parar de pensar como professor, detentor absoluto do conhecimento, e tenho que começar a pensar que o conhecimento está disponível e disperso, e que eu posso mediar a busca, né, e a aquisição desse conhecimento. Como um depoimento pessoal para vocês de quem faz há um tempinho. Não é fácil, né? Vocês vão entender por quê, porque a gente vai passar por algumas premissas aqui para implementar o modelo. Não é fácil porque dentro da nossa sociedade a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande para as pessoas validarem a ciência como alguma coisa que valha a pena ser encarada no processo. Imaginem vocês, por exemplo, dando aula numa sala de terceiro ano do ensino médio e propondo um projeto de pesquisa longitudinal, ao longo do ano, sobre um determinado tema. Os alunos talvez aceitem muito bem, você vai fazer um trabalho e vai ficar super feliz, porque na realidade o retorno desse tipo de trabalho é muito bom,
E aí a gente começa a perceber que o questionamento às vezes vem da família, vem da sociedade, a gente começa a escutar coisas do tipo assim, o professor não quer mais dar aula, o professor está deixando o aluno à toa, né? O que não é o que a gente realmente está fazendo, né? A estrutura do ensino autônomo, assim, que estimula a autonomia do aluno, ela é meio diferente. A gente estrutura a busca, estrutura essa mineração de informações para que o aluno vá em fontes confiáveis, aprenda a fazer essa busca de maneira estruturada, esquematizada, né, metodológica, toda certinha, e consiga obter informações confiáveis. Esse processo de transmitir a responsabilidade é meio confuso, né? É confuso para a cabeça do aluno às vezes. O Laurindo está dizendo que as escolas cidadãs integrais vêm com essa proposta da metodologia da autonomia aos estudantes. As escolas cidadãs integrais são de ensino fundamental, não é isso? A gente tem alguns exemplos internacionais de escola de ensino fundamental que praticam isso com sucesso muito grande. Acredito que vocês todos já conheceram, por exemplo, a história da Escola da Ponte. Então, é extremamente importante a gente perceber que existem, lá fora já existe essa realidade. A gente já tem muitas instituições de ensino que fazem isso, inclusive em ensino fundamental, o que é um pouco mais desafiador. Apesar de que as crianças, elas aceitam essa curiosidade natural delas, elas aceitam muito bem essa propositura de descobrir coisas novas, né? De criar produtos e processos novos, que nada mais é do que isso. Eu vou criar produtos e processos novos quando eu tenho o projeto de pesquisa lá inserido no meu plano, né, de ensino. Então, isso não é novo, né? O Laurindo e médio, ele está falando, ensino fundamental e médio. Então, isso. Fabrícia também está falando que é no ensino médio, perfeito. E depois eu quero o feedback de vocês em relação às dificuldades, se são enfrentadas dificuldades com a sociedade, com as famílias, se isso é questionado, porque eu acredito que dentro da perspectiva da sala de aula, vocês vão perceber que o aluno ele começa a se colocar como protagonista, né? Quando o aluno começa a fazer esse tipo quando ele se permite, né, ser criador também do próprio conhecimento, ele percebe e se empodera em relação a isso, ele verbaliza melhor, ele interage melhor. Tem umas habilidades que não são desenvolvidas naquela educação prescritiva da gente. A autonomia, ela vai inclusive estimular comunicação, interação social, né? Ela vai fazer com que os alunos eles tenham que se deparar com mediação do conflito, porque dentro de um trabalho em grupo é impossível você não ter conflito, você tem conflito em todos os níveis, né? Então, eu acredito que a gente precisa se perguntar como fazer isso no ensino superior. Por quê? Mais do que nunca nesse momento a gente está percebendo que as universidades elas são amplamente questionadas, né? As públicas nem se fala. O ensino superior ele é muito questionado. A gente voltou para uma configuração histórica onde o ensino deveria estar voltado para a indústria, para a produção de riqueza, para a acumulação de capital de outra pessoa, para a gente trabalhar, formar trabalhadores para o enriquecimento desse grupo. E quando a gente enxerga isso, o interesse não é necessariamente que a gente tenha produtos e processos novos, né, melhorados, reinventados, né, com aplicabilidade social. A gente geralmente tem uma educação, quando ela é voltada para essa finalidade bem prescritiva, bem repetitiva, treinar aquela habilidade à exaustão, para que o trabalhador ele tenha uma eficiência quantitativa, né, mas para ele o processo de trabalho também vai ser alienado. Então eu não preciso fazer ele pensar. Como que eu vou pegar um grupo de alunos de ensino superior, né? E o ensino superior está sofrendo por causa disso, porque ele forma pensadores, e vou fazer um ensino dissociado do questionamento, né? Dissociado da ciência. A gente não pode. Então, vou reproduzir para vocês uma pergunta de Jéssica, né? Mesmo que a gente demore um pouquinho mais na live, vamos interagir pelo chat, porque eu acho super interessante. Então, Jéssica está perguntando, prof, você não acha que um aluno passar o dia inteiro na escola tira a responsabilidade dos pais na educação e a escola acaba adquirindo uma posição paterna, materna na vida desses adolescentes?
Eu não faço educação infantil. Eu confesso a vocês que a minha visão, se eu for dar para vocês a respeito disso, é a visão de mãe, tá? Mas eu acho que o ambiente da escola, dependendo de como ele é construído, ele não se permite substituir a prerrogativa de pai e mãe, né? Eu digo a vocês porque às vezes a gente lida com isso aqui na ETES, que a gente tem dias em que o aluno passa, não todos os dias, não é uma escola integral, mas ele passa vários horários na universidade. E esses meninos, eles começam a fazer as atividades que são atividades extremamente diferentes do habitual. Eles geralmente ficam à tarde porque eles têm projeto de pesquisa, projeto de extensão. Então, nessa perspectiva, a gente está estimulando protagonismo e autonomia, né? Eles não ficam na perspectiva de serem cuidados, mas de produzirem, de entrarem naquele universo já de responsabilidade, tá? Eu entendo que os pequenininhos, claro, vão passar mais tempo dentro do ambiente e vão absorver aquele tipo de protocolo ali, de lida social e tudo mais, que é o que a escola tem por meio dos trabalhadores, mas isso é um questionamento extremamente profundo, eu nem vou... A gente tá aqui, tentem fazer esse raciocínio pensando no ensino superior, tá? A especialização a gente vai tentar deslocar ao máximo, por mais que a gente questione o ensino como um todo, a gente vai deslocar ao máximo para o ensino superior. Para o ensino fundamental, tem possibilidade de fazer projeto de pesquisa? Claro que tem. A criança é super aberta para isso. Claro que a gente tem que olhar a complexidade. Possibilidade de execução, complexidade, o tempo que a gente vai ter, mas as crianças, em geral, elas são muito mais abertas até, né? Menino tem alergia demais, adulto não. Adulto parece aquela lagartixa cansada. Às vezes a gente chama um grupo de graduação e vamos lá, lagartixa cansada. Então a gente tem que vencer também essa barreira. A gente está muito atrasado, minha gente. As metodologias ativas, por exemplo, para a área de saúde, internacionalmente falando, elas começaram a ser aplicadas mais ou menos lá na década de 60, 64, 65 no Canadá. E já em 1970 a gente teve, que é para mim a grande referência, não vou mentir, né, uma universidade holandesa, né, que é Maastricht. Eles iniciaram um projeto de PBL, que vocês também conhecem, né, ensino baseado em problemas, né, então eles empregavam a problematização, e aí eles perceberam que a problematização estava muito próxima dos projetos, né? Eles muitas vezes resbalavam em projetos, então existia uma quebra. A gente tem ensino baseado em problemas e ensino baseado em projetos. Aí quando a gente fala PBL, tem gente que fala assim, mas é projeto ou é problema? PBL sempre vai ser projeto, tá? Problema. Quando a gente fala de mediada por projeto, a gente deixa bem claro que é projeto, ok? E os projetos, como eu falei para vocês, podem ser de pesquisa, podem ser de extensão, podem ser de intervenção, projetos em geral. Um projeto cultural, enfim. E o projeto ele dá aquela ideia de eu sigo um método, eu faço uma estrutura e eu transmito essa estrutura para mediar o meu ensino, certo? Quando a gente vai falar sobre o Brasil, a gente vai vendo que lá pelos anos 2000, né, quase ali perto de 2010, a gente começou a ter essa inserção nas DCNs. Isso foi uma coisa muito complicada, por quê? Porque sabe o que os professores falavam? Mas a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe fazer isso, né? E eu queria que vocês dissessem aqui no chat quem faz, quem já aplica a estratégia metodologia ativa, né? E aí, quem já faz isso, inclusive com turmas de graduação, não é fácil porque a gente não é preparado na graduação para isso. Nós, professores, não temos formação para isso, essa nossa geração. Alguns de nós começamos a fazer cursos de especialização em metodologia ativa, né? E aí começamos a adquirir esse conhecimento. Mas isso não é o corriqueiro nas formações de professores ou profissionais de outras áreas que vão para a docência. Então, é uma lacuna de aprendizado que foi concomitante à instituição das metodologias ativas dentro das DCNs. Problema surreal. Como é que você vai praticar uma coisa que o professor não sabe fazer, né? Ele não sabe instrumentalizar. Então, a gente tem aí um espaço de mais de uma década na tentativa de implementar isso, de fazer isso acontecer. Temos casos de sucesso? Temos sim.
Lá, mais ou menos por 97, a própria Universidade de Maastricht veio fazer um treinamento na USP. Maastricht usa muito para ciências da saúde, né, ciências da vida, PBL e educação baseada em projeto. Então, a USP convidou o grupo de professores de lá para fazer um treinamento em metodologias ativas lá mais ou menos em 97, por aí. E aí eles vieram e a USP foi uma das pioneiras no Brasil no emprego disso na rotina do ensino. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra, porque isso foi uma decisão institucional. Existiu a necessidade de uma discussão política, de uma discussão técnica, de um preparo prévio para que fosse implementado, de fato, né? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Né? O processo da USP foi um processo que quem viveu esse período entende como extremamente estressante, porque existia um antagonismo de alguns colegas que praticavam o ensino nos moldes antigos, existia o antagonismo dos alunos, né, e aluno é o estudante, ele tem momentos assim que ele se coloca querendo repetir práticas, né, e nesse momento, lá onde a USP estava sozinha com essa ideia, as críticas foram muitas, a dificuldade foi muito grande, mas eles persistiram e conseguiram implementar, né? E hoje é uma prática, hoje é cultura institucional. Então, como é que a gente pode fazer como que a gente pode começar a pensar em implantar esse tipo de metodologia ativa? E eu estou falando de pesquisa. Tá? Quando a gente fala em pensar metodologias ativas para o ensino superior, a gente pode escolher qual que a gente quer. Mas como eu estou falando de pesquisa para vocês, eu vou trazer alguns questionamentos como premissas para a gente, tá bom? Como que a gente começa a pensar e implementar esse tipo de educação, né? Esse tipo de estratégia de educação. Uma coisa que eu perguntaria de cara, qual é a motivação e cultura institucional em relação ao ensino e aprendizado? A instituição onde eu trabalho, ela tem alinhamento de metas nos campos instrucionais e tecnológicos. O que é isso? Gente, a instituição onde eu trabalho, ela deixa claro qual é a meta de produção de produto ou processo, ou quem é o egresso que ela quer formar, onde é que ela quer que ele esteja trabalhando daqui a um tempo, onde ela quer ser ranqueada no conhecimento, né? Então, ela alinha o fazer educação com o obter reconhecimento científico, reconhecimento no sentido de social, no sentido de produzir benefícios a partir do conhecimento que ela está dispersando. Esse alinhamento é um dos pontos fundamentais, né? O que minha instituição quer produzir, qual o nível de habilidade que ela vai se propor a desenvolver no egresso, né? Nível de habilidade. Quando a gente fala em relação a níveis de habilidade, a gente se lembra logo daquela taxonomia de Bloom, né? Vocês se lembram dela? Bom, se vocês não lembram, ela tá aí, ó. A taxonomia de Bloom tá em inglês, tá, gente? Porque foi a que eu achei que era livre o uso da imagem. Quando a gente fala de taxonomia de Bloom, a gente tá falando de capacidades a serem desenvolvidas mediante a consideração da complexidade com que a gente opera isso na metacognição. Quando eu falo de projetos de pesquisa, eu não estou falando somente de evocar a potencialidade do lembrar, né? Nem só do de entender. Eu começo a evoluir na complexidade desse conhecimento que eu estou construindo, né? E eu começo a aplicar, eu começo a analisar, avaliar e finalmente a criar, né? Em geral, quando a gente trabalha com pesquisa, a gente tem um problema, né? Uma pergunta norteadora, a gente tem justificativa, a gente tem toda uma construção metodológica para atingir um objetivo, né? Então, o pessoal está aqui no chat, está comentando, só um parêntese, que existem escolas que já trabalham, né? Por exemplo, no Ceará, a Thaís está falando que tem uma disciplina chamada Núcleo Trabalho, Prática e Pesquisa Social, onde os alunos iniciam o ano desenvolvendo uma pesquisa. Vê? Ensino médio, né, Thaís? Ao final do ano, eles apresentam essa pesquisa,
né? E aí, Antônio está dizendo que as ECIDs da Paraíba trabalham nesse mesmo modelo que Thaís falou do Ceará. Vocês percebem que o ensino médio, ele já está começando a se movimentar, né, na própria estruturação dele, para essa escola mais capaz de transferir para o aluno essa autonomia, né, dar ao aluno essa autonomia, que na verdade sempre foi dele, né, minha gente? Quando a gente fala de metodologia ativa, tem um negócio que eu sempre falo. Todo mundo fica perguntando de onde isso partiu. Quem foi que teve a ideia massa dessas estratégias de metodologia ativa? Algum professor sensacional, fantástico, espetacular? Gente, prestem atenção, façam um exercício de memória aí. Como vocês se lembram dos colegas de vocês que conseguiam ter um desempenho bacana na escola ou na universidade? Preste atenção. Provavelmente eles usavam estratégias assim, né? Tem pessoas cujo mecanismo metacognitivo é sempre aquela dicotomia, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Como é isso? É assim. Perguntam o tempo todo, se questionam o tempo todo. Então, eles exercitam a problematização o tempo todo no aprendizado deles. Tem gente que só sabe estudar de duplinha. Eu te explico, você me explica, a gente divide o conteúdo e aí a gente vai facilitando o processo. Tem gente que faz projetos sensacionais assim para tentar achar respostas para questionamentos em que ele precisa mexer variáveis e que ele precisa mudar cenários, né? A gente está começando a perceber que as metodologias ativas elas vão ganhando nomes, né? Estudo por pares, ou ensino por pares, problematização, uso de arco de mangueireza, ou então PBL, ensino baseado em projeto, mas na verdade os alunos que conseguem obter um desempenho acadêmico legal, em geral, usam estratégias bem-sucedidas. E o que a gente está fazendo, na verdade, é estruturar essas estratégias e tentar ensinar ou tentar mostrar para os demais que elas são aplicáveis como processo de aprendizado, tá? Então, não é nada do outro mundo. Absolutamente não é nada do outro mundo. E a tentativa da gente é que aquela educação prescritiva que ia deixar o aluno da gente no primeiro e no segundo nível inferior ali, né, da taxonomia de Bloom, ele entenderia, lembraria. A gente não quer só isso. A gente quer que ele consiga transferir para a prática dele, que ele aplique no dia a dia dele, que ele aplique para achar soluções da vida dele, profissional, pessoal. A gente quer que ele se ponha em movimento de análise, né? Por que eu vou estudar história e vou viver um momento como a gente está vivendo hoje e vou me restringir a entender e lembrar os fatos históricos? Eu não vou conseguir fazer uma correlação, uma análise, sabe? Eu não vou conseguir aplicar na tomada de decisão ou do meu posicionamento mediante um fato histórico, porque eu simplesmente entendo aquele fato, entendo como foi o desenrolar e me lembro dele. É muito mais do que isso, né? Aqui ele está dizendo que chegou agora, mas já conheceu uma escola de campo que tem a estrutura inteira baseada em projetos e metodologias ativas. Eu quero agora saber de vocês. Quem é aqui que sabe alguma universidade que já trabalha isso? E assim, a ponto da gente ter a segurança de dizer assim, ó, a universidade já trabalha com isso, tá? A gente tá percebendo que as escolas de ensino médio, elas estão fazendo essa inflexão. Elas já estão começando a trabalhar isso, tá? As escolas técnicas, que eu acredito que seja a escola de Cajazeiras, de Bananeiras, também estão assimilando isso de uma forma expressiva, porque desenvolver algumas atividades, algumas habilidades profissionais, né, o técnico é muito voltado para a prática, é bastante fácil trabalhar com projetos, né? Os alunos, eles têm uma autonomia muito pronunciada, né? E eles mudam de atitude. Eles começam a ter autoconfiança porque eles não estão só entendendo e lembrando. Eles conseguem discutir, analisar, manter uma postura crítica, comparar, né? E são criadores de conhecimento, criadores de produtos, inovadores em termos de processos, né? A gente tem uma experiência lá na escola com as iniciações científicas em que a gente sente isso na pele. Os alunos que fazem iniciação científica, eles são alunos que têm, sim, essa postura diferenciada, tá? Então, a nossa motivação institucional, ela tem que ser alinhada a isso, né? Eu tenho que querer atingir estratos mais altos naquela taxonomia, o ápice daquela pirâmide lá. Se eu estou me restringindo a colocar o aluno para ser treinado, a lembrar
e compreender o que foi que aconteceu, concatenar fatos históricos ou enfim, vai chegar uma hora que ele não consegue aplicar na vida prática dele. Daí, a gente vai perdendo esse conhecimento, né? Ou perdendo, às vezes até o conhecimento se mantém, mas a relevância dele vai ficando obscurecida, individual e socialmente, né? Esse é o grande problema. A gente às vezes tem uma sequência de conteúdos que são ensinados e no ensino médio, sei lá, e de repente a pessoa chega na universidade. A frase lendária: pra que eu vou estudar física para fazer odonto? Quem nunca? Eu sou dentista. Logo, essa é a minha. Por que eu vou estudar física para fazer odonto? Gente, física e odonto, vou dizer uma coisa fácil, facinha. Vocês já fizeram a restauração? Tem uma luzinha azul que a gente coloca na restauração, restauração de resina, aquela que é da cozinha do dente. Se não for aquela luz azul naquele comprimento de onda e naquela intensidade, não existe a reação química que vai mudar a consistência daquela resina. Quer ver outra? Raio-X em odonto. Não vou entender nunca se eu não entender física. Vocês entendem que a gente começa a desvalorizar porque a gente não chega a um ponto de analisar, a gente compreende e lembra. Tá lá embaixo na pirâmide, na taxonomia. E a gente tem que estimular que isso se torne, que a ciência, que o conhecimento, ele saia do parâmetro do discurso e comece a ser a prática. A gente tem que ressignificar essa coisa do aprendizado para o aluno, para que isso entre na realidade do dia a dia dele, que ele sinta que vai usar, né? Não é possível, porque é um conhecimento muito complexo. Gente, chama a profissão de lá da frente e traz um exemplo prático. Esse conhecimento você vai usar em tal canto. Quando a gente começa um PBL e a gente vai fazer o motivacional, em geral a gente busca, né, o significado daquele conhecimento. Eu vou aplicar esse conhecimento de vocês, que a gente vai discutir hoje, aqui. E aí a gente começa a perceber que começa a fazer sentido para quem está recebendo a informação. Além de tudo, quando a gente fala de motivação e cultura institucional para começar a fazer metodologia ativa baseada em projetos de pesquisa, a gente precisa saber se a instituição ela vai estar alinhada também para fazer investimentos de recursos humanos, né? Porque o cognitivo nessa hora é importantíssimo. Equipamento. Em geral, em algumas áreas da educação, a gente precisa de equipamentos para investir numa educação baseada em projeto, né? Se a capacitação do grupo de docentes ou do grupo de servidores, ela é uma realidade palpável, a gente pode fazer mediante parceria, network, ou que seja a compra de um pacote de capacitação. Como é que a instituição se comporta em relação a isso? Porque a gente, como professor, fica se perguntando, né? Tô sozinha nessa? Ou eu tô junto com a instituição? E é uma provocação que eu vou fazer para vocês agora. Quando a gente pensa em implementar uma metodologia ativa, se imaginem no ambiente de trabalho de agora de vocês, né? Quem está fazendo educação nesse momento, independente de qual que seja a educação, superior, fundamental, enfim. A estratégia de metodologia ativa que a gente vai empregar, né? Projetos de pesquisa, ela vai ser empregada pontualmente ou ela é uma estratégia de ensino do curso todo, tá no PPC. No ensino superior, o documento máximo de um curso é o PPC, né? Projeto Pedagógico de Curso. Quando eu coloco lá no projeto pedagógico que eu vou usar metodologias ativas, eu estou transformando isso numa política, né? Independente da coordenação inteira do curso ir embora, mudar, morrer, sumir, desaparecer, tá lá escrito e quem vier tem que praticar aquilo ali. Aquele é o documento norteador do curso, tá? Como é que a gente faz isso enquanto estratégia pontual? Se tiver no PPC, provavelmente vai ser longitudinal, né? Mas se não tá no PPC, pessoal, eu posso empregar, Juliara? Pode sim. Pontualmente. Até porque você vai fazer o plano de disciplina, né? Você está ministrando uma disciplina, quem determina como ela vai ser executada é você, docente. Existe a liberdade do docente de fazer isso,
né? E aí, você pode incluir na sua mente essa estratégia, né? Não é uma coisa muito habitual a gente ter nos PPCs. Por quê? Porque quando a gente fala de implementar metodologia ativa e deixar muito claro no PPC como é que isso vai ser realizado, existe uma discussão muito grande sobre como é que eu vou fazer para implementar no PPC de um curso inteiro, um curso que tem um básico, aí depois tem um profissional, né, que vai no começo muito teórico, depois eu estou numa pegada mais prática, já é diferente por natureza. Como é que eu vou fazer para uniformizar? Para usar, por exemplo, o PBL do começo ao fim do curso. Como é que eu ensino patologia em PBL, bioquímica em PBL? Gente, bom senso, canja de galinha não fazem mal a ninguém. Se a gente não consegue implementar do começo ao fim, a gente começa em algum canto. A gente seleciona o ponto em que o corpo docente, em que a gente tem maior capacidade de começar. A gente não precisa, de forma alguma, já entregar um currículo inteiro transformado, até porque a gente não para um curso no meio para começar ele depois. Provavelmente, se qualquer um aqui tiver num curso que resolva fazer uma transição para um modelo mais ativo de ensino, o que vai acontecer é que vocês vão estar com turmas diferentes em vários semestres, praticando a educação tradicional de um lado e começando um modelo mais ativo do outro. Então, existe essa dificuldade? Existe. Mas a gente está percebendo que essa é a tendência. A tendência é a do discurso da metodologia ativa como prática uniforme e longitudinal ao longo do curso, não somente pontual. Pontual a gente sabe que tem professor, tá? Tem professor que tem aquela natureza, ele não consegue fazer um plano de aula que você olha assim e diga, gente, é tradicional. Ele está o tempo todo entregando um pacotinho para o aluno, estruturado, organizado, ele pensa antes, ele provoca aquela inquietação, né? É a pessoa que já tem na veia. A gente vê muita gente que já faz isso e que às vezes é até podada, né? Então, como estratégia pontual, inclusive, ela é muito, muito tranquila para ser adotada, porque se eu pego uma disciplina, eu preciso dar o conteúdo inteiro, como mediado por projeto. Vamos supor, eu tenho uma disciplina que tem 10 itens na execução dela, né? 10 temáticas diferentes, 10 tópicos. Eu vou trabalhar um projeto para cada tópico? Não. Eu posso pegar o mais complexo deles, né? O que precisaria de conhecimentos prévios e trabalhar somente ele. Estruturar desde o início o método com o qual os alunos vão ter que ter contato, vão trabalhar naquela filosofia, naquela estrutura, e aplicar essa metodologia para um item na minha disciplina. Não preciso pegar todo o conteúdo e ir executando, principalmente no início, eu não tenho muita familiaridade, né? Aos pouquinhos, a gente vai mesclando, a gente vai fazendo um ensino muito híbrido, né? A gente traz um componente mais tradicional, daí começa a inserir uma sala de aula invertida, e aí um projeto de pesquisa, né? Então, a gente começa a implementar isso aos poucos. A Graciele está falando aqui, ó, só para a gente prestigiar o nosso chat aqui, que ela conhecia pessoas, os primos faziam uma pós-graduação pelo Sírio-Libanês, por ser muito próxima deles, acompanhou de perto, né? Após tinha como bases metodologia ativa, é verdade. A escola de pós-graduação do Sírio-Libanês, ela só trabalha com metodologias ativas. Eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação lá, uma educação permanente em saúde, e é inteira metodologia ativa, tá? Então, eles não trabalham mais modelo tradicional. Por quê? Porque eles trabalham processo decisório em saúde, eles trabalham diagnóstico, e são áreas em que você tem que ter um nível de autonomia muito alto, análise em alto nível. Então, eles simplesmente não trabalham mais modelo tradicional, tá? Vocês não, em hora nenhuma, vocês questionaram se vocês são parte de um projeto de ensino mediado por projeto de pesquisa. Já se perguntaram isso? Vocês estão numa pós-graduação. Sabem qual é o protótipo do ensino baseado em projetos de pesquisa? As pós-graduações. Porque, ainda que meio desestruturado, às vezes, elas iniciam, né? A maioria dos profissionais só vem ter um contato realmente efetivo com a metodologia científica quando está na iminência do TCC. Me digam se eu estiver mentindo. Na iminência do TCC está todo mundo doido com o projeto. Aí vai estudar de novo metodologia para fazer o projeto.
ou então quando entra na pós-graduação, porque aí ele tem que desenvolver um projeto ao longo daqueles meses e entregar como produto uma monografia ou um artigo, né? Então, nessa perspectiva, vocês estão inseridos, sim, num tipo de ensino mediado por projeto, né, de pesquisa. Não é um ensino extremamente estruturado, não é a metodologia ativa sendo empregada da forma como a gente gostaria. Bem característica, extremamente regrada, passando aquela estrutura para o aluno seguir, embora exista graus de criatividade e flexibilidade inúmeros dentro desse processo, mas para não deixar o aluno perdido. Algumas graduações fazem isso de uma forma belíssima, mas a gente percebe que a estrito sensu e lato sensu, pela exigência da monografia, da dissertação e da tese, você vai desenvolver uma pesquisa, né? Ao longo do processo. Então, na verdade, você tem um ensino mediado por projeto de pesquisa, né? A gente queria trazer isso para a graduação inteira estruturado, né? Então, outro grande problema que a gente tem para trazer isso para a graduação é que, assim, vocês já viram que uma pós-graduação em geral tem um corpo docente menor e o aluno, em geral, trabalha com um orientador. E na universidade, que eu tenho um curso que tem um corpo docente desse tamanho, cada um pensando de uma forma diferente, fazendo a docência de uma forma diferente. Então, um outro pressuposto muito importante é que o corpo docente de um determinado curso, ele adote uniformemente, né, ele aceite adotar uniformemente essa estratégia. Se você faz sozinho, o que vai acontecer fatalmente é que vão apontar o dedinho, né? E os alunos eles começam a ter um movimento de comparação. Isso acaba causando conflito dentro do ambiente. Porque se na tua disciplina você começa a mudar o modelo de ensino e colocar o aluno para ser o protagonista do processo, para ter autonomia, né? Eu fazia sala de aula invertida e no começo era muito engraçado, porque o material era inteiro estruturado e mandado com antecedência. A gente explicava como era que ia ser a dinâmica e no início eles eram muito resistentes. Né? Não existia aquela dinâmica da sala de aula invertida em que a discussão é a parte que vai para a sala de aula e não a aula expositiva. Então, quando eu chegava, que eu não colocava slide e que eu não começava uma aula habitual, era muito complicado, porque existia muita resistência, né? Se você está nesse contexto e só você está fazendo, só você está praticando, por exemplo, só você vai finalizar a disciplina com um projeto de pesquisa ou uma pesquisa concluída, com avaliação 360, eita! Ó, se eu tô colocando taxonomia de Bloom na parada, se eu vou fazer ensino mediado por projeto de pesquisa, eu vou fazer avaliação tradicional? Como assim? Né? Vou fazer uma avaliação 360, porque eu vou acompanhar, vou fazer a tutoria do grupo de pesquisa, do grupo de alunos que está pesquisando ou do aluno individual. Então, eu tenho como atribuir um conceito qualitativo e um quantitativo a ele. Claro que sim. Se eu estou trabalhando em grupo, por que não dar autonomia suficiente para que todo mundo se avalie? Dar a responsabilidade da avaliação justificada dos pares, né? Cada um de si, cada um do outro, da disciplina, do docente, né? Avaliação 360, a gente está avaliando tudo. Até porque quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente está aprendendo também, né? E se você está dizendo para o aluno que você está entregando um modelo em que você preza pela autonomia, como é que você não dá autonomia a ele para ele próprio tentar entender o percurso que ele fez, o deslocamento que ele fez ao longo da disciplina? Ele precisa desse momento de análise, de reconhecimento de como ele se comportou, ou como ele evoluiu em conhecimento, ou estagnou em conhecimento. Então, fazer metodologia ativa, qualquer que seja o modelo, tem que considerar qual é a complexidade do conhecimento que eu estou desenvolvendo e qual é a forma de avaliação correspondente. Porque como que eu vou avaliar de uma forma tacanha um nível de conhecimento adquirido, né, de uma complexidade alta? Não posso, gente. E eu não posso ter dois discursos. A autonomia ela não pode ser somente na hora que eu jogo a atividade para o aluno. Também tem que ser a autonomia para ter a capacidade de se autoavaliar e a responsabilidade de avaliar a si, avaliar os outros, ao docente e à disciplina. A gente tem que perder esse medo também, tá? Perder o medo da crítica. Banca, a gente enfrenta a vida toda.
Outra coisa boa, né, do projeto mediado, do ensino mediado por projeto, porque se ele for projeto de pesquisa, é muito provável que no processo avaliativo exista uma banca. E existe um enfrentamento, no sentido científico, desse aluno com outros conhecedores, né? Micaela está dizendo aqui que trabalhar com metodologias ativas é um desafio nesse sentido, defendendo a necessidade de identificar as fragilidades existentes no processo, puxando a sardinha para o meu objeto de estudo. Já estou sacando que Micaela vai estudar metodologias ativas, viu? Eita! Vai ter serviço, né? Então vamos seguir? Então, tranquilo? Se for adotado uniformemente pelo corpo docente, existe uma facilidade maior, né? A gente teve uma experiência bem interessante esse ano. Lá na escola a gente começou a discutir, por exemplo, PBL. E foi muito bacana, porque a gente fez uma oficina de PBL. Então, a gente imagina que inicialmente a resistência vai ser grande, mas às vezes a resistência é pelo desconhecimento do processo. Né? Às vezes, quando a gente começa a capacitar o corpo docente, ou a gente chama um colega e convida, né? Eu trabalhei numa universidade privada antes da UFCG, e lá a gente resolveu coletivamente, nós tínhamos um curso de odontologia com 4 turmas de 50. Eu dava aula segunda, terça, quarta e quinta, a mesma aula, só que a aula da segunda era cheia de detalhes, a aula da quinta já era... Vocês entendem que o cérebro vai condensando a informação? Então, isso me deixou extremamente desconcertada. E para corrigir isso, né, se eu tinha 4 turmas, todos os meus colegas tinham 4 também. Para a gente corrigir isso, a gente começou a discutir como a gente poderia fazer essa transição para estratégias ativas de aprendizado. E foi sensacional, porque o grupo inteiro começou a fazer isso. Então, o 5º período inteiro do curso começou. E aí a gente tinha o antes, que era tradicional, e quando a turma do 5º período passou, todos os outros professores do curso resolveram que iam assimilar, né? E a gente fez oficinas colaborativas, ninguém sabia, a gente não teve preparo externo. A gente foi aprendendo e se autocapacitando. Então, a partir daí, todo mundo começou a trabalhar. Não importa qual era a sua estratégia, se você trabalhava com projeto de pesquisa, se você trabalhava com problematização, sala de aula invertida, não importava. O que era importante era mudar aquele paradigma da educação só de transmissão de informação para a educação em que o aluno produzia e trazia meio que já uma massa de informações para discutir, né? Para aprofundar esse conhecimento, não deixar ele superficial e transferir com autonomia, né? Essa visão da autonomia, no fim das contas, é o que está no centro da metodologia ativa, né? Tem uma coisa que é importante quando a gente visualiza essa experiência que eu estou falando para vocês, que é a estratégia, uma estratégia que vai ser adotada, por exemplo, na escola, na universidade, de uma forma horizontal, todos os professores daquele período, né? Porque no ideal da gente seria assim, eu crio um PPC, já deixo lá claro qual é a minha política de ensino, e aí eu coloco lá, vou trabalhar com pesquisa, projeto de extensão, com PBL, vou trabalhar com sala de aula invertida, gamificação, coloco lá. E aí a turma que entra, ela já entra na visão da metodologia ativa. Eu preparo meu corpo docente, organizo tudo, e aí eu começo de forma horizontal. Todo mundo do primeiro período começa trabalhando metodologias ativas. Precisa ser a mesma? Não. É bacana que seja, por exemplo, o PBL, porque o aluno ele começa a entender, ele sedimenta muito aquele método, né? Mas não precisa ser o mesmo. E quando ela vai, o aluno vai progredindo no curso, ela passa a ser uma cultura institucional, né? A minha instituição só trabalha com metodologias ativas, né? Do primeiro ao último período. Acontece da gente ter instituições em que isso não é horizontal? Acontece. Por quê? Como eu falei para vocês, quando você pega um curso, por exemplo, que tem uma disciplina de bioquímica, que tem uma disciplina de cálculo, é complicado para o docente imaginar como fazer isso nessa perspectiva da autonomia, tá? Então, às vezes acontece o seguinte, a minha disciplina não tem como eu trabalhar de forma ativa. Eu vou manter o modelo. E aí os outros docentes fazem um movimento no sentido de, tá, mas a gente vai implementar ativo, ok? Ok. E aí eu tenho sempre um eixo ativo ao longo do curso e outro tradicional. Acontece? Acontece, minha gente. Acontece demais, né? Não ter a homogeneidade da aplicação de metodologias ativas não é desculpa para a gente não fazer, tá?
em todas as disciplinas que a gente ministra, cabe metodologia ativa, principalmente a baseada em projetos de pesquisa. Principalmente, tá? Todas elas, ele é bem maleável em relação a isso, né? A gente tem que também se perguntar se na instituição a gente tem um projeto de ensino baseado no pensamento científico, na divulgação científica. E isso é responsabilidade social para a academia. A gente precisa desenvolver o pensamento científico estruturado, que entenda que a falseação, a tentativa de falseação de uma hipótese, ela não é um insulto, mas ela tem que ser estruturada e baseada em informações confiáveis, né? Que quando eu falseio uma hipótese, eu estou fortalecendo a minha constatação científica, né? E quando eu não consigo falsear, o meu indício é muito forte de que aquilo é extremamente, aquele achado meu é extremamente vigoroso do ponto de vista científico, que não existe nada de mal em refutar uma hipótese, né? Porque quando a gente está refutando, a gente também está produzindo conteúdo, não é verdade? Então, assim, quando a gente começa a praticar, a deixar claro um pensamento numa linha científica e não do achismo, isso vai disseminando e vai divulgando a ciência muito melhor do que qualquer youtuber, né? Hoje a gente tem divulgação científica digital. Mas vocês já se perguntaram se a gente faz esse papel na escola ou na universidade? Porque eu fico me perguntando se a gente já assumiu isso como uma responsabilidade nossa. Muito fácil, né? Sentar numa cadeira e falar. Porque a população brasileira não tem educação científica. Não vai nunca entender o que é um grupo controle e um grupo teste. Não vai entender o que é a homogeneidade de amostra, o que é a inferência estatística de uma amostra. Vai não. Por quê? Primeiro, a gente tem um país cuja educação é extremamente desigual. O acesso à educação é difícil. A gente, nesse momento, está discutindo a educação remota para um país em que a gente tem uma população de pobres enorme, que não vai ter acesso à internet ou ao equipamento. Como assim? E como é que a gente vai abstrair a responsabilidade da gente no ensino, qualquer que seja a dificuldade, colocar lá o componente científico, a discussão científica, as premissas, né, na ciência, colocar o fazer científico como mecanismo de avanço social, né, mecanismo de avanço para a própria humanidade. A gente está num momento de, como é que eu poderia dizer, convulsão social, né, e nesse momento as pessoas estão praticando ciência em alto nível, em todas as ciências, né? Às vezes a gente fala praticando ciência em alto nível, tem gente que pensa que é só aquele povo que está lá no laboratório desenvolvendo vacina. E quem está registrando o processo histórico? Né? Tem muita gente que está fazendo coleta de informações, sistematizando as informações que estão sendo produzidas nesse momento, os fatos, né, fazendo as análises históricas em relação a essas correlações históricas. Então, a gente tem sim que trazer isso para a prática do dia a dia da gente, trazer isso para a educação do dia a dia, porque depois não adianta reclamar que a população da gente não é educada para isso, que ela não é preparada para isso. A gente é professor, é a gente que tem que se imbuir dessa nova responsabilidade, né? A melhor forma de trazer a ciência para o dia a dia do cidadão é começar a educação dele usando algum tipo de estratégia baseada em projetos de pesquisa, né? Teoricamente, a pesquisa é um instrumento através do qual a gente está produzindo conteúdo científico, não é verdade? Deixa eu dar uma lidinha aqui, que está dizendo que Dani é um tema que traz muita inquietação, dá vontade de pesquisar sobre. Aí Dani colocou que era mesmo, né? Fica doidinha para saber mais e ver como aplicar. E Antônio está dizendo que entre os pesquisadores de metodologias ativas, podemos ir visitar a escola quando tudo se normalizar. Ou seja, o professor Antônio já está fazendo um convite, viu? É isso, professor? Diga joinha aí. Entre os pesquisadores de metodologias ativas, podemos ir visitar a escola quando tudo se normalizar. Já receberam um convite aí. A escola, ela tenta trabalhar nessa perspectiva, né? Ele está tirando onda aqui, dizendo, Deus o livro de história, tenho pena dos historiadores que terão que explicar esse, nananã que vivemos. Zu livre. Verdade, mas faz parte, né? Até a discussão histórica, a gente tem dificuldade de fazer, né? Porque a gente não tem aquele conhecimento, né? As ciências humanas, inclusive, estão no tiroteio, gente. Corte de bolsa,
né? Essa semana eu recebi uma notícia terrível, que é a redução das bolsas de residência pedagógica. Muito grande, a redução expressiva, né? E aí a gente tem comprometimento para a formação de professores, né? Esses professores que provavelmente levam ideias novas e que vão ter essa atuação mais voltada para a autonomia, para o questionamento, né? A gente está precisando de cidadão com capacidade de criticar de forma pertinente, né? Sem arma na mão, porque a gente precisa disso, mas a gente precisa muito de conhecimento, né? Acho que eita, Antunes aqui, olha, lançando desafio para a coordenadora e a vice. Eu acho que é a visita da escola que ele está falando, né? Vocês arrasam aí, viu, nesse chat, eu fico só pensando. Gente, eu queria estar no chat nessa hora. Sabe por que ele está lançando para a coordenadora e para a vice? Estou entendendo tudo agora, porque ele disse que vai estar em Aracaju na época que a volta das atividades presenciais acontecer. É verdade, o professor Antunes está afastado das atividades docentes habituais porque ele é nesse momento doutorando, né? Mas a gente tem algumas experiências bem interessantes na ETESC e sim, eu acredito que esse convite ele pode ser feito para todo mundo, tá? Quer ver outra confusão para aplicar a educação baseada em projetos de pesquisa? Conhecimento dos estudantes sobre metodologia científica. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês também estão vacilando um pouquinho, né? De vez em quando. Aqui, bem entre nós, ninguém vai ficar sabendo disso. Às vezes, a gente chega na pós-graduação e ainda tem muito problema com metodologia científica. De onde vem isso? De vários lugares. Às vezes a gente entra na graduação sem maturidade suficiente para perceber que metodologia vai ser um instrumento importante ao longo da graduação inteira. Daí a gente tem a disciplina no começo do curso e a gente não tá nem ligando. Tô nem ligando. Eu vou passar com 5, vou pôr pra final, vou passar só por passar. Mas eu não gosto dessa parada de metodologia. Um dia eu tava numa mesa redonda com a professora maravilhosa Letícia Benites, da UACEM, e ela dá metodologia científica para biologia. Gente, morro de rir, porque eu fiz exatamente isso, não gosto de metodologia e tudo mais, eu com meus trejeitos exagerados. Letícia olhou para mim assim, ó. Essa professora, brincadeira, foi só um exemplo, é o que eles falam, né? Mas, na verdade, metodologia é uma disciplina que ela tem tudo para ser muito gostosa, porque, inclusive, ela é a primeira que deveria ter a abordagem baseada por projeto, né? Porque se você pega uma turma, que está no primeiro período, por exemplo, com iniciação científica, e de cara, você separa a turma em grupo, eles não se conhecem muito, né? Separa aleatório. Separa em grupos de 4 ou de 5. E eu seleciono para essa turma, porque eu já sei o tamanho dela. Vamos supor que seja de 50, eu vou ter 10 grupos, né? Bem direitinho, de 5. Daí eu tento separar 10 artiguinhos com metodologias diferentes, de áreas diferentes do conhecimento. E eu entrego para eles para uma leitura explanatória. Quer saber como é que vocês conseguem, dentro desse artigo, identificar isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Eu decidi que eu não ia apanhar muito hoje. Se eu entrego os artigos e eu peço para os meninos para que eles comecem a identificar essas 11 perguntinhas dentro de cada artigo, eu já começo a despertar eles só intuitivamente para o que eu chamo de metodologia científica. É uma sensibilização, né? Eu não preciso chegar de cara dizendo assim, gente, olha, metodologia científica, nós vamos hoje para o desenho quantitativo, né? Vamos entender variáveis, Eu nem signifiquei ainda a relevância disso. Então, a introdução à disciplina é bem importante, né, nas metodologias ativas para despertar o interesse. Então, peguei uma turma no início da faculdade, vai para a metodologia científica, por que não? Eu começo a trabalhar já com artigo científico, já com a estrutura de comunicação científica que a gente aceita na comunidade, né? E aí, e aí Cisa Neto tá falando uma coisa aqui que eu vou guardar, porque já vou falar, tá bom? Eu faço essa introdução já trazendo a possibilidade de que eles identifiquem dentro
do artigo esses itens aí, que são passo a passo, basicamente, do artigo científico, de uma pesquisa científica, né, de um projeto. Depois disso, você começa a fazer valer a pena para o aluno que ele entenda a metodologia. Né? Ele vai entender o que é um artigo, que a ciência ela usa o artigo científico como uma comunicação formal, uma dispersão da informação, né? Que aquilo é relevante se ele quiser ser um profissional que vai fazer uma pós-graduação, que ele tem que entender que ele vai defender uma monografia no final do curso, que pode ser com formato de artigo, e que ele tem que dominar isso aí, que para qualquer PIBIC, PIVIC, PIBIT, ele vai ter que ter essa ferramenta aí dominada, não é verdade? Então, quando a gente trabalha metodologia científica, às vezes a gente está falhando. Estou falando isso para vocês por quê? Porque dar aula de metodologias ativas, teoricamente, seria uma prerrogativa para qualquer um de nós que já terminou esse ensino superior, né? Uma pós-graduação, a gente poderia ir para um curso de graduação da aula de metodologia científica. Teoricamente, a gente já defendeu um TCC, né? Então, a gente já pagou uma disciplina de metodologia, a gente deveria entender do que se trata, né? Cisanete, ela está dizendo aqui, ó, que na graduação essa disciplina é mal ministrada, geralmente. Os alunos já entram sem saber de nada disso. Tem coisa de metodologia, Cisanete ainda fala, que ainda está entendendo e aprendendo a estudar, ao estudar. E, ai meu Deus, ela é uma fofa, porque ela diz assim, eu ainda sou péssima em fazer metodologia, estudo, mas sinto muita dificuldade. Às vezes, Cisanete, a gente começa a perceber que para estudar metodologias ativas, a gente resgata lá a educação significativa e também aquela zona de aprendizado proximal, sabe? Quando você está perto de uma pessoa que faz aquilo e pratica aquilo com propriedade, você aprende pela proximidade, pelo convívio, pelo contato, né? Porque você está ali treinando aquele fazer com alguém que já tem um treinamento considerável, né? Então, para quem tem dificuldade, a minha sugestão é respirar fundo e vamos começar do zero, né? A pós-graduação também é essa oportunidade da gente se reinventar, principalmente em metodologia, mas não tem desculpa para vocês saírem daqui sem dominá-la, né? Antônio está falando que a UFS em Sergipe tem um campus inteiro todo em metodologias ativas. Exato, eu não me lembro do campus, é São Cristóvão? Acho que é São Cristóvão, é todinho em metodologias ativas, né? A coordenação deve levar os alunos para lá. Olha, ele dando uma sugestão que a coordenação do pós-graduação devia levar os alunos para lá e ele seria o guia turístico lá em Sergipe, né? Dani está dizendo que essa dificuldade que Cisanete está falando é boa para causar o incômodo e a gente ir atrás para aprender sobre. Sim, até porque isso é uma prerrogativa científica, né? Vocês estão quebrando paradigmas. Estão quebrando paradigmas de vocês e vão construir em cima disso, né? Vão reconstruir em cima disso. Eu não vou usar o termo reciclagem porque houve uma discussão técnica sobre reciclagem semana passada, tá? Mas vamos lá. Em relação à metodologia, gente, eu colocaria para vocês algumas dificuldades, sim. Dificuldades óbvias, né? Que a gente tem. Por exemplo, as turmas são iniciantes ou adiantados. O povo se empolgou aqui com essa história de ir para o UFS, viu? Eu iria de boa. Iria lindamente. Meu medo era ficar lá, não voltar. Já pensou? Se eu chegasse lá, desmantelho total. Ai. Ele tá dizendo que não é não, de São Cristóvão não, é do interior. É o que aqueles professores que vieram fazer o treinamento da gente, metodologias ativas, vieram, né? O que a professora veio, né, Antônio? Eu não me lembro qual é, mas eu prometo que eu vou procurar para poder passar para vocês, tá certo? Eu me lembro que ela falou que era uma cidadezinha do interior. Aí, quando ela falou que era no interior, a gente perguntou a quantos quilômetros, ela disse, 100 e algumas coisas. Aí eu disse, gente, nem é perto do interior da Paraíba, porque interior da Paraíba, a gente fala assim, é no interior, é mais de 300, né? Como Sergipe é curtinho, não é isso? A Marina tá dizendo que acha que é lagarto, porque fisioterapia lá a área de saúde toda da UFS já é metodologias ativas. Lembra que eu falei que aqui no Brasil a USP foi uma das pioneiras? Então, a saúde é muito, assim, ela colocou nas DCN muito cedo
a metodologia ativa. Então, ela foi obrigada a fazer esse movimento até antes de outras áreas. Vocês vão ver muitos cursos da área de saúde que já praticam metodologia ativa, tá? A maioria é PBL. E é bacana a PBL, mas, por exemplo, para a área tecnológica, para a área de saúde, projetos de pesquisa, eles têm um poder muito grande no processo de ensino. Olha, Antônio está dizendo que é lagarto mesmo. É esse campus mesmo, tá bom? Então, a pergunta que a gente tem que fazer: a gente está diante de turmas iniciantes ou turmas adiantadas? Gente, se a turma for iniciante, melhor, vocês vão interagir com a disciplina de metodologia científica, já fazendo essa intervenção forte no sentido de preparar para a aplicação do método, de dessensibilizar, joga metodologia baseada em projetos já, deixa os meninos trabalharem primeiro o reconhecimento da relevância, entender qual é o link com a realidade que eles vão vivenciar para significar alguma coisa real para eles, palpável, algum benefício para eles, e depois da atribuição da construção dos projetos. A metodologia científica, principalmente na graduação, ela tem que sair da teoria e muito para a prática. Como que você sai de uma disciplina de metodologia científica e não foi do começo ao fim o trabalho de projeto, né? Porque aí quando vocês estão fazendo os projetos, é que a gente está fazendo a correção e achando onde estão as vulnerabilidades. Às vezes um colega lê e diz assim: eita, cadê a tua pergunta norteadora? Eita, esqueci. O colega já está trabalhando a autonomia, a capacidade da visão crítica e tudo mais, tá? Então tem que fazer essa pergunta, e se a turma for adiantada, a gente resgata. A gente tem que trabalhar conceitos de metodologia científica de forma a auxiliar esses alunos a recuperar o tempo perdido, né? Então, por exemplo, pega uma disciplina na pós-graduação de docência do ensino superior e faz essa abordagem. Artigos com recortes metodológicos completamente diferentes, né? Trabalhar o reconhecimento daquelas perguntinhas que eu passei para vocês, que vocês entendam esses desenhos metodológicos, como que eles funcionam, qual que é a vulnerabilidade deles, né? Então, assim, entender realmente no sentido de entender conhecendo, usando já, né? Para que vocês também comecem a ter o hábito de ler revistas científicas, de consultar bases de dados, de estudar usando elas, é riquíssimo, né? A Maria Ângela está dizendo assim: metodologia ativa é um importante meio de ensino-aprendizagem, visto que insere o aluno como sujeito do processo de aprendizagem, mas depende muito da condução do professor. Sim, por isso que lá no começo eu falei para vocês, a gente precisa trabalhar a capacitação do professor. Vocês estão fazendo uma pós-graduação de docência no ensino superior. Tem sentido a gente trabalhar com vocês num modelo totalmente tradicional? Gente, é hora de sacudir. É hora de trabalhar a autonomia de vocês. Então, sinto muito informar. Não dá para manter aquele modelo tradicional com vocês. Não existe mais desculpa, né? É importante pra caramba. Professor Tarcísio, eita, IF aqui dizendo oi. Professor Tarcísio está falando assim: acredito, inclusive, que todas as disciplinas poderiam reforçar a metodologia científica em algum momento. Dos conteúdos. Você entende, Tarcísio, que na hora que a gente começa a fazer o ensino baseado em pesquisa, a gente está reforçando intrinsecamente metodologia científica? A metodologia ela acaba entrando em todas as grades, porque supostamente ela é o alicerce, né? Quando você entra na universidade, o tipo de conhecimento que você vai começar a adquirir, ele não é aquela coisa prescritiva mecânica, ele é crítico, ele é de produção de produto e processo. Então, você tem que entender de metodologia para validar aquilo ali na frente, né? Então, ele coloca assim: acredita, inclusive, que todas as disciplinas poderiam reforçar, né? E é importante que o aspecto metodológico seja reforçado durante todo o curso. E aí, se isso acontecer, a gente vai ter TCCs extremamente qualificados, porque quando a gente reforça o aspecto metodológico, o aluno entende que não dá para fazer um trabalho enorme em 6 meses, em 4 meses, né? Não dá. E o corpo docente ele tem que estar alinhado no sentido de que tem que ter qualidade. Minha gente, a gente não pode nivelar por baixo. A gente não pode aceitar esse nivelamento por baixo. A gente não pode aceitar que os alunos da gente só reproduzam, sabe? Que eles se limitem a descrever. A gente tem que provocar, porque na provocação a gente percebe a quantidade de talentos, de potenciais que esses alunos eles tinham e estavam guardadinhos, né? Quando a gente começar a implementar isso, vai ter problema? Vai. Quem já trabalha com metodologia ativa sabe a dor de cabeça que é.
senta, conversa, muda, ai meu Deus do céu, deu errado, deu um negócio muito errado aqui, eu vou ter que refazer, não deu como eu estava pensando, não atingiu o objetivo educacional que eu estava propondo. Acontece, né? Eu vou contar só para vocês que eu fazia sala de aula invertida e um dia eu cheguei fazer sala de aula invertida e no final a gente concluía com um projeto em grupos de 4. Cheguei na sala, eu tinha passado para eles a tarefa do dia era sistemas adesivos, era muito engraçado, é um negócio em odontologia, um tema de odontologia, eles tinham que estudar sistemas adesivos, então eu fiz curadoria de conteúdo, mandei antecipadamente, tinha um manual, a gente tinha um manual que era entregue no primeiro dia de aula, então eles acompanhavam tudo. Cheguei na sala, peguei minha cadeira maravilhosa, trabalhávamos já sem cadeiras, sem aquelas fileiras, a gente já trabalhava em círculo, e quando eu cheguei, que eu sentei para, né, vamos começar, como é que a gente vai dinamizar a nossa discussão de hoje? Gente, professora, a gente não quer falar de sistema adesivos hoje. Oi? Autonomia. A gente quer falar sobre... Eita, Antunes provocando vocês. Vai ter aula no choramingando? A gente hoje quer falar sobre clareamento dental. Vê, eles saíram da propositura da linha do tempo da minha disciplina. Manual entregue, tudo certinho. Clareamento dental estava lá na frente. Sistemas adesivos estava aqui. Sistema adesivo é a interface entre o dente e a resina, aquele negócio em branco, certo? Tem que aplicar sistema adesivo, para quem não conhece. Mas vamos lá. Eles não queriam. Não, professora, a gente não quer discutir hoje sistema adesivo. Ok, então vocês têm que argumentar comigo porque hoje não é o dia de sistemas adesivos. Não, professora, porque a gente acha que se alguém fizer um tratamento de clareamento antes, existe uma interferência na adesão. A gente quer discutir a interferência antes do próprio processo de adesão. Vocês estudaram? Estudamos. Vocês estão prontos para discutir? Estamos. Se o professor não tiver o mínimo de disponibilidade para poder sair do roteiro, e aí vem aquela coisa da segurança ou da inércia. Eu tô tão acostumada da minha disciplina daquele jeito que eu dou ela de frente para trás, para frente. Porque eles podem mudar. Eles têm autonomia para isso, desde que eles argumentem com propriedade. Eu achei extremamente adequada e eu nunca tinha percebido que era uma possibilidade. Mudar essa linha do tempo dos conteúdos era uma possibilidade. Então foi extremamente importante eles terem feito isso. Lembram que eram 4 turmas? Só uma fez isso. E eles conseguiram concluir a disciplina tranquilamente. E as outras não fizeram, não tiveram prejuízo, não? Não, é percurso formativo. É individual, para cada pessoa e para cada grupo. Certo? Então, metodologia ativa também existe muita flexibilidade. Decisão institucional, decisão pessoal e flexibilidade. Tem que existir, porque vai dar errado em algum momento e a gente vai ter que perceber que a gente tem que fazer uma inflexão no sentido de corrigir, no sentido de melhorar o processo, de aceitar a própria falha, né? Lembra da avaliação 360 que eu falei? Por que ela é importante para a metodologia ativa? Porque ela vai permitir que o aluno também chegue para você com feedback. Vai permitir que ele diga para você, ou que ele diga para o colega, você atrapalhou o processo naquele momento, por isso eu vou lhe dar um 6. Foi nesse momento assim, 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 o prejuízo foi esse, porque quando a gente pede para um aluno atribuir nota para outro, a gente não só pede para atribuir, não. Ele atribui e justifica. Tá? Então, fazer esse tipo de modificação do paradigma de ensino é complexo. Por isso que não foi feito ainda, na maioria dos lugares. Por isso que é super prescritivo. Chego, dou minha aula lá, né? Eu brinco muito que eu digo assim, vomitou conhecimento, e aí depois voltou para a vida normal, e o aluno fica lá sem ter nem estímulo para se aprofundar naquilo, e nem ter o mínimo de, como que eu posso dizer, de pertencimento naquele conhecimento. Ele não consegue chegar a um nível alto de complexidade do conhecimento, então ele não consegue articular aquilo no dia a dia dele quando é necessário, profissionalmente, pessoalmente, tá? Então, projetos de pesquisa são viáveis em todos os cursos, todos. Se vocês estiverem ministrando História da Arte, minha gente, vocês conseguem fazer um projeto de pesquisa, né? Quando o aluno é muito iniciante, geralmente a pergunta norteadora é do docente, né? Quando o grupo de alunos é muito iniciante, quando eles já estão dentro de um processo de ensino baseado por projeto de pesquisa, nas turmas adiantadas você pode pedir que eles proponham as perguntas norteadoras dentro da ementa da disciplina. Eles têm que achar algum desconforto ali e eles têm que trabalhar isso, tá? Então, pode sim, com certeza. Na verdade,
teoricamente seria o mais interessante, mas com a turma iniciante, em geral, eles vão ter a propositura muito ampla, e aí eles podem se perder no processo, que é outro aprendizado, é começar a entender limite de pesquisa, né? Que quando a gente começa a conversar com uma pessoa que não tem muita experiência, ela faz um cronograma equivocado, ela coloca tarefas que não são atingíveis, né? Então, assim, isso é aprendizado, e é um aprendizado muito prático, para o dia a dia da pessoa posteriormente, né? Se a gente começar a fazer isso no início da graduação, a gente começa a ter TCCs, produtos de graduação muito melhores. E outra coisa, as instituições que não acordaram para isso estão demorando, porque a gente tem na Europa e nos Estados Unidos, no Canadá, né? A gente tem nos países desenvolvidos, na Austrália, na Ásia, e isso é rotina, gente. É por isso que eles são líderes em tecnologia. Os IFs aqui, eles já assimilam um pouco disso, né? Eles já trazem uma carga prática, uma carga ativa, uma autonomia para o aluno, a ponto de ter uma vanguarda na parte tecnológica, né? Tem algumas universidades que fazem isso fortemente, né? E eu nem diria que é cultura institucional, mas é iniciativa de alguns professores, sim, que tem um perfil de pesquisador e colocam isso na sala de aula. Para que negar? Para que negar? Se eu sou bom pesquisador, para que eu vou negar? Eu vou lá e coloco na sala de aula aquela minha experiência, né? Educação significativa, né? Vem lá o Azubel, vem o Vygotsky me dizendo tudo isso, cochichando na minha orelha que eu tenho aprendizado porque eu estou próximo de uma pessoa que já domina aquilo ali, eu estou convivendo. Então é importante a gente assimilar isso para a gente começar a sair dessa posição tacanha de universidade que forma por formar, para uma universidade produtiva. Socialmente, a gente meio que está perdendo espaço, porque as pessoas não estão conseguindo entender o que a gente está fazendo. A gente sabe como o aluno entra e como o aluno sai, e a gente também tem que reconhecer que a gente poderia melhorar. Não é fácil reconhecer isso, mas a gente precisa reconhecer que a gente poderia melhorar. E não venham com essa paradinha de, mas você está num negócio capitalista, você está na exploração do trabalho. Não é isso não, gente, é qualificação. Nem sempre com metodologia ativa você é escravo do trabalho ou você trabalha de menos. Às vezes, sabe, está alinhado com o que eu já faço hoje, mas é mais efetivo para o meu aluno. É muito mais eficiente na construção do conhecimento. Então, a gente tem que começar a pensar nisso também. Dani está aqui. Antônio tirou onda dizendo que vai ter aluno chorando, se eu não me engano. Aí Dani foi, completou embaixo, né? Vai ter professor chorando. Vai também. Pode ser que tenha, mas eu acho que se a gente der as mãos e tentar fazer um movimento horizontal, falando como professora, a gente consegue, porque nós temos talentos e habilidades também múltiplos. Então, colocar isso na prática do dia a dia docente. Quantas universidades, agora eu estou perguntando a quem já é professor, quantas universidades têm nas unidades acadêmicas grupos de estudo de educação permanente e metodologias ativas? Eu tive que fazer no Sírio-Libanês. Tá? Então, isso é uma coisa que eu acredito que a gente também falha. Tá? Por que não debater numa pós-graduação de docência do ensino superior as práticas, né, dessa mudança de paradigma? Então, eu sei que a gente está numa disciplina chamada História da Ciência, né, e é uma disciplina que tem uma propositura um pouco... a gente está tangenciando essa ementa, mas eu acho, gente, e acredito profundamente nisso, que antes de começar a falar sobre a teoria da história da ciência e da metodologia, né, que foi o resultado desse percurso histórico, a gente tem que significar isso para a prática da gente. Então, a ideia hoje é começar a botar vocês para pensar. Tá faltando instrumento metodológico para eu ir adiante com esse projeto de ensino de pós-graduação que sinto muito, mas é baseado em projeto de pesquisa. A gente tem que assumir isso na pós-graduação e fazer. Eu tenho todos os instrumentos? Tenho. Não tenho. Vou atrás. A autonomia no processo. Vocês têm um corpo docente bacana, um corpo docente inquieto, né? Vocês têm orientadores, os convidados, professores convidados, que também têm aptidão para isso. Então, que seja um ambiente de efervescência. Não gosto de ambiente calmo demais, eu detesto, para falar bem a verdade. Eu gosto daquele que está em ebulição o tempo todo, sabe? Aquele em que existe movimento. Então, façamos esse movimento. Vamos começar, gente, a fazer isso nas escolas em que a gente dá aula, nos cursos em que a gente dá aula.
Vamos começar a pensar. Não posso pegar a disciplina inteira e transformar ela do começo ao fim em metodologia ativa por projeto de pesquisa, né? Eu trabalho pesquisa, você pode trabalhar intervenção, projeto de extensão, enfim. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer? Pega um conteúdo da tua disciplina. Um conteúdo. Visualiza o que existe de ambiente diferenciado ou de variável. Distribui essas pequenas diferenças entre grupos pequenos de alunos. Instrumentalize quais são as perguntas que eles precisam responder, qual é o produto que você precisa que eles criem. Produto conhecimento, gente. Às vezes a gente fica pensando só num protótipo, né? Mas o aluno pode chegar para você e fazer um pitch. Ele pode trazer um canvas, ele pode apresentar um projeto. Ele pode imaginar, inclusive, um produto realmente. Enfim, pode criar um artigo, uma grande revisão, enfim. A gente tem várias possibilidades, né? Mostra e pede. E aprende a fazer a avaliação 360. Porque é aprendizado também, né? Essa avaliação ela não serve só para o aluno, ela vai servir para a gente também. É hora da gente se sentir incomodado por fazer o mesmo há tanto tempo. E se sentir responsável por essa bagunça que tá em relação à ciência. Né? Nós estamos fazendo parte disso se a gente não tomar iniciativa, certo? Então, vocês sabem que eu sempre saio do script, né? Eu tinha preparado um slide para a gente falar da execução, da viabilidade, das vantagens e desvantagens. Aí quando eu olho para isso, eu sei que eu já falei disperso. Totalmente disperso. Mas se eu tiver uma palavra para cada uma dessas aqui do lado, é aqui, né? Aqui. Se eu tiver uma palavra só, para execução, eu traria para vocês a palavra parceria. Para viabilidade, eu traria para vocês compromisso institucional. Política acadêmica, institucional, atuação do professor nas decisões é necessário. A gente não pode sair disso. O professor não está só na sala de aula, ele está na pesquisa, na extensão, na gestão. E é a gestão que proporciona a viabilidade. Tá? Vantagens. Qualidade. O aluno sai completamente diferente. Qualidade educacional, você vai ter assim, um resultado individual e coletivo muito maior e você começa a ter resultados institucionais também. Vejam instituições que são bem ranqueadas. Né? Se a gente for falar do ponto de vista de financiamento, vocês vão perceber que a gente só recebe financiamento quando a instituição ou está bem ranqueada ou começa a ter resultado. Eu não vou começar a ter resultado nunca se eu não começar a transformar isso numa política, numa cultura institucional. Se eu não tenho um camp, assim, nenhum, eu tenho uma estrutura multicamp e eu não tenho nenhum campus de uma universidade que é temático, como a gente tem lá na UFS, que é todo PBL, se eu não tenho nenhum que leve em conta esse tipo de estratégia, pra gente aqui no sertão, então, nem se fala. Como é que a gente vai começar a ter fomento? Porque fomento pra gente é importante para pesquisa em todas as áreas. Como é que a gente vai garantir nossas bolsas de pesquisa? Vai, gente. Não vamos ser infantis. A gente está num mundo que é um mundo extremamente complexo, que tem interesse, sim, né, financeiros, existe a necessidade de retorno. Eu trabalho com desenvolvimento de fármaco e, às vezes, meus alunos, eles olham, o olhinho brilha, assim, quando falo de patente. E o olhinho brilha, né, e eu falo, gente, é massa a patente, viu? Mas sabe o que também é muito massa? Retorno social, saber que você está desenvolvendo um medicamento que de repente vai ser mais barato para uma pessoa que não teria como comprar, um que fosse muito caro, tá? Então, a vantagem é a qualidade da educação que você está oferecendo e o que isso vai ocasionar lá na frente, teus indicadores, sabe? O que é que o teu egresso vai alcançar na vida profissional dele, né? O status da universidade no sentido de também conseguir financiamento, de conseguir melhorar a qualidade das instalações e tudo mais, a gente sabe que existe sim, que se leva em consideração sim esse tipo de produtividade. Então a gente também tem que deixar a inocência de lado e começar a saber que isso é uma realidade, tá? E outra coisa, viu? Por que eu tô num campus aqui no sertão e meu aluno não tem direito a recurso tecnológico de ponta? Porque tá no sertão? Não, né? Então, vamos começar a bagunçar um pouquinho essas estruturas. E quais são as desvantagens de trabalhar com metodologia ativa, principalmente a que se baseia em projeto de pesquisa? Estou procurando. Alguém achou?
Desvantagem, gente, eu não colocaria. Eu colocaria dificuldades, tá? Dificuldades são muitas. Mas a gente enfrenta dificuldade como professor todo dia. Todos os dias a gente vai enfrentar. Vai chegar uma hora que é insustentável, né? Nós estamos diante de um grupo de alunos chegando que é nativo digital. Eles já não param quietos. Eles não param de mexer no telefone, no celular. Eles estão o tempo todo conectados. E a gente está insistindo numa aula analógica. Isso não vai funcionar durante muito tempo. Então, eu acho que esse conflito ele pode ser minimizado. Eu não diria desvantagem, eu diria dificuldades. Então, a palavra que eu deixo para vocês no final dessa conversa da gente, a palavra que eu deixaria para vocês no geral seria tentativa. Acho que é hora de quem não faz ainda começar a tentar. Sem muito medo de ser feliz, porque vai acontecer fatalmente, né? Mais dia, menos dia, a gente vai fazer essa transição. Espero que nossas instituições, elas resistam para ver isso acontecer, né? Porque ninguém sabe, tá muito louco. Tá uma turbulência social muito grande e a gente fica se perguntando qual no fim das contas, o que é que a gente vai atingir. Ao fim de tudo isso, a gente vai sobreviver enquanto instituição, enquanto proposta, né, de equidade para a educação? Espero que sim, né? E aí, vocês estão muito caladinhos agora no chat, agora no final vocês deprimiram, depois do chororô de aluno e de professor, vocês deprimiram e pararam de falar. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se tem mais alguma coisa. Eu já passei foi muito do tempo, né? E é sempre assim. Mas eu queria, inclusive, fazer um convite para o grupo. Eu queria que vocês, alunos da pós-graduação, montassem uma sala de conferência para a gente falar sobre experiências de metodologia ativa, tá? Montem e me chamem, por favor. Sou feliz, assim. Vai ser muito bom conversar com vocês sobre o que vocês já vivenciaram de experiência, ensino médio. Vamos lá, Antônio está dizendo que desvantagens existem. Antônio, por favor, fala. Gente, sabe qual é a melhor coisa do mundo de trabalhar com gente inteligente? É que você nunca pode esperar consenso, né? Porque o consenso é meio bobinho, né? E Antunes, Dani, Rossana, né? Várias outras, a professora Fabiana, a professora Lusca, a Olga, enfim. Todos os professores da nossa unidade, eles são muito comprometidos com isso. A gente tem uma verdade intrínseca, né? Vai lá e cutuca o outro. Ei, isso aí eu não concordo. Semana passada a gente estava discutindo reciclagem. Dani falou sobre a temática da semana passada, né? Ela estava falando de resenha e resumo. E aí eu falei que eu tinha reciclado conhecimento semana passada. E muito engraçado porque o Antunes foi dizer que não... Reciclagem não. Aí a gente entrou na discussão de resíduo e rejeito, viu? Vocês entendem, né? Então, gente, ó, eu queria agradecer a vocês por participarem, né, ativamente dessa proposta da gente de fazer esses momentos de interação remota, né? Vocês são uma pós-graduação que a princípio era presencial na UFCG, que começou as aulas naquela nossa aula inaugural no sábado anterior à interrupção, lembram? Das atividades presenciais, e vocês, mediante uma portaria, né, da UFCG, foi aberta a prerrogativa das aulas à distância para não comprometer o calendário de vocês. Então, é claro que o corpo docente da pós-graduação está se habituando, está se ambientando, né, e Daniele e Rossana estão orquestrando divinamente essa pós-graduação. Então, como docente dessa turma, eu queria agradecer, né? Cisanete sempre muito participativa. Eu queria agradecer a Daniele pelo empenho dela. Ela trabalha incansavelmente. Rossana também trabalhando incansavelmente, né? Então, a gente percebe o compromisso, né? E elas reforçam ainda o companheirismo, que às vezes a gente acha que é distante na docência, né? Na verdade, é um time sensacional, é um time muito forte, né? Eu digo isso sempre porque eu acho que reconhecimento é necessário na academia, né? Cisanete, a gente vai ter oportunidade, a gente vai fazer muita coisa de metodologia ativa, e eu concordo, Antunes, não é tudo bom,
não é romantismo. A gente sofre no processo. A gente vai se desentender, né? Só para você perceber, a gente dá patologia para uma turma de medicina com PBL. Eu tinha uma amiga queridíssima. Ela teve um pico hipertensivo na aula e começou a sangrar o nariz, de tanta briga que tinha. Não é romantismo. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que enfrentar, sabe? A gente não viveu ambientes românticos. A gente não viveu ambientes perfeitos na formação da gente e nem nas salas de aula da gente. Mas eu acredito que é um investimento de retorno muito bom para a gente e para os alunos. Então, eu acredito que vale a pena assimilar isso como conduta, sabe? E eu concordo contigo, né? Não é tudo bom. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer a crítica, e a crítica está no processo da avaliação 360, a gente encontra todas elas lá, tá? Mas eu acho que a gente precisa começar assim, né? Vamos lá terminar com a frase bombástica de Antunes. Se eu souber que o curso for de reciclagem, eu não vou nem lá. Reciclar não, porque eu não sou nem lixo. Antunes é ótimo. Antunes, a gente vai bater um papo sobre lixo um dia desse, tá bom? Sobre resíduo, rejeito, essas paradas todas, tá certo? Eu e meus cogumelos, a gente vai conversar com vocês, tá certo? Gente, obrigada a vocês que gastam um tempão do sábado, investem um tempão do sábado aqui com a gente. É muito bom manter o contato com vocês, né? A gente vai ter momentos de sala de aula. Eu adoro sala de aula, tô sentindo uma falta danada. E eu espero todo mundo de novo semana que vem pra gente ter mais um encontro desse fabuloso, né? Semana que vem, acredito que é Dani de novo. Confirma, Dani? E eu quero que vocês montem, sim, um grupo de discussão para a gente trabalhar virtualmente com metodologias ativas, tá bom? Vamos fazer a parte da gente, vamos trabalhar numa educação permanente em metodologias ativas. A gente traz uma estrutura para vocês e trabalha isso num grupo, tá? Por enquanto em conferência, né? Webconferência. Depois a gente pode, passando esse período, transformar isso numa atividade presencial. Mas quero muito, gosto pra caramba do tema, então sempre que vocês tiverem uma atividade dessa, me chamar, tá? Oi, eu tenho uma dúvida. Essa sou eu fico o tempo todo fazendo isso. Então, vamos lá, vamos trabalhar nessa movimentação, tá bom? Um grande abraço para vocês. Dani tá dizendo aqui, ó. Isso é reflexividade do professor. Os pontos negativos que forem surgindo são cruciais para melhorar. Exatamente, Dani. É Dani semana que vem. Então, vamos acompanhar a aula de Dani semana que vem, né? Pensa, Isa. Muitas ideias boas aqui refletindo sobre tudo. Reflitam sim, saiam da caixa, pensem aí em usar a estratégia de pesquisa sim. Quem precisar de ajuda já sabe, é só dizer um oizinho que eu tô por aí também, meio inquieta do juízo, né? Quem é da pós-graduação sabe que tem um corpo docente, quem não é, gente, estamos em contato o tempo todo, tá bom? Então vou me despedir de uma vez, porque eu fico me despedindo de pedacinho, né? Aí, meu povo, né? Não fica uma coisa legal. Danilo! Ei, hoje eu não interrompi a live. Que nem aquelas cantoras, né, Danilo? Gente, pela primeira vez não deu confusão na live, vocês perceberam? Tô muito feliz, é a última, mas eu já tô com saudade de vocês. Um beijo pra todos, né? E eu vou encerrar a transmissão hoje agradecendo a vocês e agradecendo a oportunidade. Até a próxima oportunidade aí, pessoal. E sigam o canal da SEDES no Instagram e aqui no YouTube. E chamem os amigos pra seguir também, tá bom? Vamos começar a dispersar essas informações.